noite, povo santo amado de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou o Ettore. Meu nome é Lilian. Nós fazemos parte da rede de casais e também da formação de líderes da Paróquia do Espírito Santo. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje partilhando com vocês mais esse texto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura que nós vamos partilhar é a leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 13. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim, Josué derrotou completamente os amalequitas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Povo santo, hoje nós partilhamos o terceiro texto, o terceiro estudo da série Como Superar Tempos Difíceis, cujo tema é A Vitória Vem pela Oração. Atualmente existem diversas formas que as pessoas buscam para superar os tempos difíceis, principalmente nos dias de hoje, quando nós estamos passando por esse tempo de pandemia, esse tempo de adversidade. Então, existem diversas correntes, seja ela no Facebook ou nas redes sociais, alguns buscam apoio psicológico, todos eles têm seu valor? Sim, têm seu valor, mas não necessariamente o que funciona para o seu irmão vai funcionar para você. E para nós que cremos em Deus, que buscamos na palavra de Deus, né, a nossa força, o ponto alto assim da nossa busca por passar pelos tempos difíceis é buscar estar mais próximo de Deus através da oração. Através da oração. Então, hoje, como nós cristãos precisamos fazer, é buscar o poder da oração. Colocar em oração em tempos difíceis, não só nos tempos difíceis, quando você vai tomar alguma decisão que ela é importante na sua vida, quando você vai enfrentar algum obstáculo, e nós precisamos buscar a oração. A oração, ela tem muito poder, porque estando em oração faz toda a diferença. É que nos tempos difíceis, normalmente, muita gente não consegue, né? Se está num momento de grande sofrimento, né, de grande medo, não consegue ter esse momento de oração. E aí surge a necessidade, né, a beleza que é viver em célula, que no momento em que eu não consigo rezar por mim mesma, eu tenho toda a minha célula que intercede por mim. Sim, que foi justamente o que aconteceu no texto que nós partilhamos agora há pouco. O que aconteceu? Josué foi para a batalha e Moisés ficou, né,
e ele intercedeu por Josué. Então, é isso que acontece hoje nas nossas células, né? E faz a diferença na nossa história. Quanto membro de célula, quanto casal, se a sua realidade é a realidade de casais, os jovens na sua rede jovem e todas as outras redes. Então, o povo de Israel, ele conquistou a vitória por quê? Porque tinha alguém que rezava com eles. Mas tinha só essa pessoa que rezava com eles? Não, também haviam outras pessoas, então o povo estava em oração e havia Moisés que intercedia por eles também. Mas como que acontece, né? A gente precisa de uma ambientação, né? Vamos trazer o contexto histórico. Os amalequitas eram um povo nômade que era odiado, assim. Eu posso usar essa palavra porque a própria palavra de Deus coloca que os amalequitas foram um dos povos mais odiados pelo povo de Israel. Então, eles eram nômades violentos. E o que eles fizeram para o povo de Deus? Aqui na nossa leitura, nós estamos no Êxodo, né? Então, o povo já saiu do Egito, né? Saiu da escravidão e está caminhando rumo à terra prometida. Então, nós sabemos que, se você não sabe, a gente aprende junto, que no deserto não há muita água, né? Há escassez de água. E numa determinada ocasião, o povo de Deus estava passando próximo à aldeia dos amalequitas e precisava de água. Então eles pediram água, porque estavam cansados, estavam abatidos, então eles precisavam de apoio. Aí o que esse povo fez? Ao invés de ceder a água, de conceder a ajuda ao povo de Deus, ele foi lá e matou aqueles que eram mais fracos. Então houve uma guerra, houve o início de um embate. E a leitura que hoje ela é apresentada para nós é um dos primeiros embates, que quando o povo de Deus combateu com os amalequitas. Diz o texto que Moisés disse para Josué: vai lá e combate, que eu vou ficar em intercessão, junto de Arão e Ur. Então, como acontece nos versículos 12 e 13. Quando Moisés estava com as mãos levantadas, Josué e o povo de Deus estavam em vantagem na batalha. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo era derrotado, começava a sofrer mais e ficava mais difícil a batalha. Moisés levantava as mãos, o povo vencia. E ele abaixava, o povo perdia. Mas tem uma nota aqui, Moisés já era um homem de idade. Então, imagina, se a gente já, na nossa adolescência, fica com os braços levantados muito tempo, vocês já fizeram essa experiência? Ficar com o braço levantado muito tempo, você cansa. Imagina Moisés. Então, aí vem o contexto da nossa oração, né? Do nosso texto, né? Desse nosso momento de partilha. O que nos ensina a leitura? Ensina que a gente deve pedir para Deus matar os nossos inimigos? Não, não é isso. Né? O povo antepassado tinha essa ideia, que Deus era aquele que punia as pessoas, e hoje, sob a luz do Espírito Santo, nós já sabemos que não é assim que acontece. A grande graça do texto de hoje é para que nós atingirmos objetivos que são mais fortes que nós só conseguimos fazer pela força e poder da oração. Isso, o texto nos mostra o tamanho do poder da oração de Moisés, né? Enquanto ele estava firme na oração, as pessoas que estavam batalhando, que nem estavam próximo dele, estavam vencendo. Né? Isso para a gente ter uma noção do poder da intercessão, quando a gente está rezando por alguém e quando tem alguém rezando por nós. E essa é uma outra graça da célula. Hoje as nossas células têm até 12 membros, né, na sua formação ideal. E quando você não consegue orar, porque somos humanos, tem dia que a gente não vai dar conta, né? Mas pela graça e misericórdia de Deus, nós temos os irmãos. Aqueles que vivem na realidade de casais têm o esposo e a esposa. Mas aqueles que vivem nas outras realidades têm sim os irmãos de célula. Então, quando por acaso nós estivermos cansados, abatidos, entristecidos, que é o que tem acontecido hoje, existe um irmão nosso em oração. Existe um irmão nosso e você pode sim buscá-lo. Você pode chegar para o seu irmão e dizer: irmão, hoje o dia está complicado, pode interceder por mim? Pode orar por mim? Porque nós temos
Se por um instante nós deixamos cair os nossos braços, ou seja, a gente para de orar, imediatamente o desânimo vem, as forças do mal que nos rondam e querem o nosso fracasso, elas chegam até nós. Mas quando tem alguém rezando por nós, mesmo que nós estejamos fracos, a graça de Deus permanece. Mas isso significa que quando eu estou em oração, Deus vai fazer exatamente aquilo que eu quero, Lia? Não, né? Ele vai fazer aquilo que é melhor para a gente. E às vezes a gente não enxerga, né, o melhor de Deus para nós. Então, estar em oração por você e pelo seu irmão, pela sua família, pelos seus, não é a garantia de que aquilo que você deseja vai acontecer, mas sim a garantia de que você estará mais sensível à presença de Deus nesses momentos que você passar. Porque uma coisa é certa, existem vários inimigos à nossa espreita. Porque o encardido, ele está à nossa volta esperando como se fosse um leão, né? O Padre Léo costumava falar bastante disso, que o encardido está ao nosso redor como se fosse um leão, para que quando a gente perder a concentração, quando a gente esmurecer, ficar fraquinho, ele vai lá e pega. E não é isso que nós queremos. Não é isso que Deus quer para nós. E quando nós oramos, não é que Deus precisa da nossa oração. Nós precisamos da oração. E Ele se alegra com isso. Mesmo que Ele não precise, Ele fica feliz com o nosso pedido, com o nosso direcionamento e as nossas palavras para com Deus. Quando a gente ora, a gente faz por nós e pelos nossos irmãos. Então, ainda mais nos dias de hoje, é preciso buscar a intercessão por nós e pelos nossos irmãos. E na palavra também fala que Moisés ele ficou com os braços erguidos até o pôr do sol. E o que isso quer trazer para a gente? Que é até o findar da nossa vida, né? Que nós temos que nos manter perseverantes na oração por toda a nossa vida, para buscarmos o céu. E que nós possamos buscar o céu juntos com os nossos irmãos de célula. Quando Moisés cansou, Arão e Hur seguraram os braços dele. Então, que nós possamos, nesse tempo de pandemia, principalmente, que nós estamos enfrentando, ser também o apoio do nosso irmão, o apoio da nossa esposa, no caso da realidade de casais, e também o apoio daqueles que nos buscam. E com certeza, no momento em que nós precisarmos, nós também teremos o apoio dos nossos irmãos de célula. E que nós possamos agradecer então a Deus por mais essa partilha, por mais esse momento de aprendizado. Mais uma coisa, aquela que intercede por nós junto de Deus é caminho da nossa oração. Então, se você não sabe como orar, não sabe como interceder, busque a intercessão da nossa mãezinha. E é com uma oração da Ave Maria que nós encerramos esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.